Olá! Vamos analisar juntos hoje 3 dias que foram, assim, absolutamente cruciais no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 11. É uma história, olha, cheia de declarações públicas, de julgamentos que são pura simbologia e, claro, um desafio direto à autoridade da época. Certo, vamos entender isso aqui. Parem para pensar. Até então, Jesus tinha uma postura mais discreta, né? E de repente, pela primeira vez, ele busca ativamente os holofotes. E o que as fontes indicam é que essa virada de chave tinha um porquê muito claro. Era a hora de se apresentar como redentor e principalmente colocar o foco todo no sacrifício que estava por vir. Então, tudo começa num domingo. E olha, a gente está falando de uma procissão que não teve nada, mais nada mesmo de acaso, viu? Foi um evento milimetricamente planejado, indo direto para o centro nervoso da vida judaica, tanto nacional quanto religiosa, ou seja, Jerusalém. E é sério, não foi nada espontâneo. Cada detalhezinho aqui, nossa, era carregado de simbolismo. Desde o jumentinho, que era um símbolo de humildade, até os salmos específicos que a multidão cantava a plenos pulmões. Tudo isso apontava para uma única direção, a crença de que finalmente o Messias tinha chegado. E bem no meio dessa cena toda, uma palavra ecoa com uma força impressionante: Hosana. Essa expressão, que vem lá do Salmo 118, era muito mais que um simples louvor. Era, na verdade, um grito, um apelo por salvação, um reconhecimento de que Jesus era aquele que vinha em nome do Senhor. Mas aqui vem a parte que dá um nó na garganta, né? A ironia da coisa toda, que as fontes deixam bem claro, é que esse momento de adoração, de celebração, durou muito pouco. Essas mesmas vozes que gritavam Hosana, logo se tornariam um coro pedindo a execução dele. A gente avança então para segunda-feira e o clima muda da água para o vinho. Depois de passar uma noite mais calma em Betânia, Jesus volta para Jerusalém. E a primeira atitude dele é assim uma demonstração de zelo e de autoridade que deixou todo mundo de queixo caído. Ele vai direto para o pátio dos gentios. E é importante lembrar, esse era o único lugar no templo onde os não-judeus podiam orar. E o que ele encontra? Um verdadeiro mercado. O lugar sagrado tinha virado um centro comercial, com gente usando até como atalho para cortar caminho. Dá para imaginar? E essa imagem aqui resume perfeitamente o conflito, né? De um lado, o propósito original do templo, e do outro, o que ele tinha se tornado. Jesus não pensou duas vezes. Ele expulsou os vendedores, virou as mesas dos cambistas e declarou que aquele lugar tinha virado um covil de ladrões. Foi um confronto direto com o sistema. Um sistema bem lucrativo, controlado pelos sumos sacerdotes da época, gente como Anás e Caifás. E ao mesmo tempo que essa confusão toda acontecia no templo, uma outra cena bem dramática se desenrolava. Só que essa era diferente. Era uma espécie de parábola viva acontecendo ali, em tempo real. No caminho para Jerusalém, Jesus vê uma figueira. Ela estava cheia de folhas, sabe? Dava toda a impressão de que estava carregado de frutos. Mas quando ele chega perto, nada. E essa figueira, com toda a sua aparência e nenhuma fruta, se tornou o símbolo perfeito do estado religioso de Israel naquela época. E o mais interessante é que essa história da figueira acontece em duas partes, em 2 dias. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoa a árvore. Na terça, os discípulos a encontram completamente seca, desde a raiz. Essa estrutura não é coincidência. Ela funciona como um parêntese, sabe? E bem no meio dela o que acontece? A purificação do templo. Isso reforça ainda mais a mensagem de julgamento contra uma religião de pura aparência. Então o ponto central aqui, a grande sacada, não é que Jesus ficou irritado porque não achou figos para comer. Não é isso. Aquele ato foi uma lição visual, uma encenação poderosa sobre as consequências de se ter toda a aparência da religião, todas as cerimônias, mas sem uma fé que produz algo de verdade, sem frutos. E é justamente ao ver a figueira seca que Jesus aproveita para ensinar sobre a fé. Ele explica que a oração se torna poderosa quando ela vem junto com duas coisas. Primeiro, uma crença firme, sem dúvidas. E segundo, um coração que está disposto a perdoar. Tudo isso vai se afunilando e nos leva direto para o clímax da história, que acontece na terça-feira. É quando os líderes religiosos, aqueles mesmos que tiveram seus negócios no templo interrompidos, decidem ir para cima de Jesus e confrontá-lo publicamente. A elite religiosa de Jerusalém chega e o questiona na lata, na frente de todo mundo. A ideia era clara.
desmascará-lo, mostrá-lo como um Zé Ninguém arrogante, sem nenhuma autoridade ou credencial oficial para fazer o que ele estava fazendo. Mas Jesus, em vez de cair na armadilha e responder diretamente, ele vira o jogo de uma forma genial. Ele devolve com outra pergunta, uma que coloca os líderes numa sinuca de bico, numa posição simplesmente impossível. E aí ficou claro que eles não eram sinceros. Porque pensem bem, eles ficaram presos. De um lado, a descrença deles em João Batista. Do outro, o medo do que o povo, que amava João, poderia fazer. Ficaram totalmente encurralados. E com essa única pergunta, ao expor a hipocrisia deles na frente de todos, Jesus simplesmente desmonta o desafio. Ele cala os críticos e, no fim das contas, afirma a sua própria autoridade, sem precisar dar a resposta que eles queriam. No fim, os acontecimentos desses 3 dias deixam no ar uma questão que, convenhamos, ecoa até hoje, né? O que define uma vida de fé de verdade? É a aparência? São as cerimônias, os rituais? Ou são os frutos, aquilo que é genuinamente produzido? A resposta que o capítulo 11 de Marcos nos dá parece ser bem direta.